Olá, famílias! Essa reunião é exclusiva para os alunos novos da nossa EMEIF, da EMEIF Nicolau Moraes Barros. Então, somente para quem fez inscrição e vai iniciar o ano de 2021 conosco, e as crianças que vieram da creche para a EMEIF. Eu sou a Fernanda, diretora da escola há 8 anos, e eu trabalho com uma equipe, que é essa listada aqui, a vice-diretora, a Claudete. A assistente pedagógica nós temos 3. A Elisângela e a Vanessa, que são as que acompanham o ensino fundamental e a educação infantil. E a Rosimeire Fernandes, ela acompanha o polo bilíngue, que eu vou explicar para vocês o que é isso daqui para frente. A PAEI é a professora assessora de educação inclusiva, que é a Marisa. Ela faz todo o acompanhamento e direcionamento das crianças com deficiência que são incluídas na nossa escola. A EMEIF Nicolau Moraes Barros era uma escola estadual, ela foi municipalizada em 2010, era o antigo Premen, que metade de Santo André conhece. Hoje nós temos 804 alunos, a gente atende as crianças de 4 a 10 anos. Dentre esses, nós temos 51 crianças com deficiência, 36 com diversas deficiências e 16 que são surdos. E os surdos, eles estudam na sala bilíngue, com a professora bilíngue, e a escola inteirinha tem aula de Libras. Então é um diferencial que a gente tem. A gente tem aproximadamente 90 funcionários, entre merendeiras, equipe da limpeza, professores, MID, que é o monitor de informática, AIE, que é a agente de inclusão, estagiários, equipe gestora, mais ou menos essa quantidade de pessoas que trabalham na escola. Como eu disse a vocês, eu estou na escola há 8 anos e ano a ano a gente vem trabalhando para aprimorar a qualidade do que é ofertado para as crianças, do que é oferecido, todo o trabalho desenvolvido. E isso reflete no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que seria a nota da escola no MEC. Então a gente tem lá 2012 foi 5,9, 2014 6,4, 2016 6,9, em 2018 7,2. De acordo com o MEC, considera-se uma escola de qualidade acima de 7. Então a gente hoje é considerado uma escola de qualidade e a gente tem lutado para que isso permaneça e dê continuidade. E uma escola de qualidade também tem que ter espaços diversificados. Então esse slide mostra para vocês o que nós temos hoje na escola. Então a gente tem 12 salas de educação infantil, 20 salas de ensino fundamental, as salas bilíngue, que foi que eu expliquei, que tem o infantil, o primeiro ciclo e o segundo ciclo. A gente tem uma horta, que eu vou mostrar a foto para vocês. O laboratório pedagógico de informática, o espaço da merenda é bem amplo, biblioteca, cineminha, sala de ciências, os banheiros que são adaptados também. A gente tem 2 parques, um para o infantil e um para o fundamental. E a gente tem uma quadra bem grande, fechada, bem ampla. Aqui tem um pouquinho do nosso espaço. Então, essa primeira aqui é a quadra, que a gente faz as nossas festas, que a gente faz teatro, a gente faz um monte de coisa. Esse parquinho de plástico aqui é o parquinho direcionado apenas ao infantil. O parque do ensino fundamental ele é de madeira, ele fica do lado de fora, do lado externo. E esse jardim aqui é na entrada da escola, que as crianças aprenderam a cuidar com o passar do tempo também. Ninguém arranca mais florzinha, eles gostam bastante. Aqui é o espaço da horta que eu falei para vocês. As crianças estão aí plantando. Ele foi feito em telha calhão justamente para a gente não ter que ficar abaixando, para as crianças terem a oportunidade de mexer na terra bastante também. Esse outro espaço era um espaço bem degradado que estava na nossa escola. E aí as mães do conselho, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o conselho de escola, elas vieram quase que um mês, a gente comprou tinta e elas ajudaram a gente a pintar. A gente comprou tonquinha, ficou um espaço de educação de trânsito pertinho do parque do infantil. Ficou uma delícia, bem bonitinho, bem gostoso. As crianças brincam com a tonquinha, é bem legal mesmo. Aí tem umas fotinhos das mães pintando aquele espaço que eu falei para vocês. As mães, elas são eleitas
para o conselho de escola por votação de toda a comunidade. O conselho de escola é um coletivo de pessoas, então tem as mães que representam vocês, as professoras, que também são representadas por algumas, funcionários, comunidade e a diretora da escola. E o que a gente define nessas reuniões? A gente define o uso da verba, porque a gente recebe verba tanto da prefeitura quanto do governo federal. Então a gente direciona essa verba, prestação de contas com nota fiscal, tudo direitinho, é tudo acompanhado por elas. Elas apoiam a gente muito nas solicitações que a gente tem para o Departamento de Educação, no sentido de reforma da escola, de autorização para passeio, isso, aquilo. Entre outras coisas, elas ajudam a gente nos eventos. Essa foto que está aqui em cima, a mãe vestidinha ali, é uma mãe vestida de palhaça. Foi um dia do Dia das Crianças que a gente fechou a baia de entrada ali e foi brincar com eles. A gente fez gelinho para todos os 804 alunos e mais os funcionários e a gente se diverte muito. Elas colaboram muito com tudo, são pessoas excelentes que vocês podem contar como representatividade com tranquilidade. A nossa merenda ela é totalmente fornecida pela Craisa. Tem um cardápio diferenciado. Então tem dia que vem macarrão integral, no outro dia vem arroz, feijão e carne, no outro dia vem o frango, tem a saladinha, tem fruta. Eles já ganharam muitos prêmios com relação a essa questão da alimentação. Tem uma supervisão alimentar muito rígida na questão da higienização de tudo. A gente vive com as nutricionistas na escola acompanhando o servir, as crianças se servirem, né, que é importante eles se servirem. Claro que com a pandemia agora a gente ainda não sabe como vai ser em 2021, mas a merenda ela faz parte da escola, ela faz parte do aprendizado das crianças. E a gente tem também a questão das dietas restritivas. Então, se o seu filho tem diabetes, ou se ele tem a questão da lactose, ou se ele tem alergia a algum medicamento, algum alimento, é uma questão bem grave. Então, tudo isso precisa ser comunicado para a gente lá na escola antes do início das aulas, com laudo médico, tudo direitinho, para que a gente possa encaminhar para trás e já no primeiro dia de aula ele tenha acesso à alimentação, assim como os demais alunos, tá bom? E às vezes na idade que os filhos de vocês estão, eles choram um pouquinho para ir para a escola, porque a casa da gente é sempre mais confortável, e aí a mãe acaba colocando uma balinha dentro da bolsa. Não pode uma balinha dentro da bolsa, porque uma balinha dentro da bolsa do seu filho, no meio de 20 crianças, gera um conflito gigantesco na sala de aula. Sai briga entre as crianças, aí a professora vai ter que entender o que está acontecendo. Às vezes ele vem de transporte escolar, e aí aquela balinha que você deu antes de ir para a escola, ele come dentro do transporte escolar e ele está sentado lá no último banco. A tia que está dirigindo dá uma brecada, seu filho pode engasgar com a bala. É extremamente perigoso colocar comida na bolsa das crianças, medicamento, qualquer coisa que seja, que eles podem fazer uso ali na sala de aula com os amiguinhos. E com 20, 22, às vezes 28, é difícil de olhar todo mundo ao mesmo tempo. Então, qualquer questão alimentar, venham falar conosco primeiro. Nada de colocar coisinha escondidinha na bolsa da criança, combinado? Muitos dos nossos alunos, eles não moram ali na Vila Pires. Eles vêm de bairros mais distantes. E aí a gente tem 13 transportadores escolares com o auxiliar que levam as crianças dos bairros mais distantes para a nossa escola. É um contrato particular, vocês com eles. A escola não tem influência alguma sobre isso. A influência que a escola tem é no sentido da segurança, de proporcionar para eles a entrada, levar até a sala. Eu sou muito rígida com relação a isso e confio plenamente nos 13, porque a gente nunca teve problema com eles assim. Uma coisinha ou outra que acontece, furou um pneu, vou chegar atrasada, mas eles sempre comunicam, sempre tudo muito criterioso. Claro que a gente está numa época de pandemia, eu estou falando dessa reunião quando a escola é normal, quando a gente está na escola, quando as coisas acontecem. No finalzinho eu vou falar como é que está funcionando, né, com relação à pandemia e tudo mais, porque principalmente os transportadores foram os mais atingidos com relação a isso.
né? Os pais foram pagando até um tempo, porque a gente achava que ia voltar e de repente não voltou mais. Mas vocês podem confiar, assim que a escola voltar, vocês podem confiar plenamente no trabalho deles, que eles vão fazer um trabalho de qualidade, negociem o valor, façam o que tem que fazer, tá bom? Lembrando que é um contrato particular. Nenhuma reclamação que vá para eles tem que vir para a escola, ok? E para quem não faz uso do transporte escolar, para quem vai de carro para a escola, a gente tem essa baia de embarque e desembarque. E ela funciona da seguinte forma: você passa com o seu carro, o seu filho desce, fica uma funcionária ali na frente, o seu filho desce, entra e fica aguardando o portão abrir. Nós não temos responsabilidade pelas crianças que ficam ali. O portão de entrada é o colorido que fica lá dentro. Se você não confia no seu filho, se ele é muito pequenininho, o de vocês principalmente, que é a primeira vez que vai para a escola, você estaciona o seu carro e vem com ele para esperar o portão abrir. O quarto, quinto ano, que já são mais velhos, que já estão na escola faz tempo, eles fazem uso muito bem aí desse espaço, é bem tranquilo. Mas para vocês ainda não. A gente não sabe como vai ser, né, esse retorno, mas provavelmente a gente vai continuar com a mesma transferência. Vocês na saída, vocês fazem uma fila de carros aí e a gente chama as crianças no microfone e eles vão saindo. Para segurança, vocês recebem no começo do ano uma plaquinha que vocês têm que colocar o nome da professora, o nome da criança, até que a gente vai identificando vocês e aí a gente vai e coloca a criança lá no carro tudo direitinho. O que não pode, em hipótese alguma, é você estacionar o seu carro aí, porque você para todo o fluxo. E a regra de trânsito não permite. Tem uma placa aí de proibido estacionar, né? De vez em quando acontece, mas está errado. É igual ao aeroporto. Você chega, você descarrega a sua mala, se você estacionar ali, você é multado. Então, com alguns pais novos, a gente costuma brigar um pouquinho nesse começo, porque não entende a dinâmica da escola, mas justamente eu vou explicando para que as coisas funcionem. Mesma coisa, eu quero pôr a mochila no porta-mala. Não dá para parar, descer do carro, abrir. Ali é fluxo. São 400 crianças de manhã e 400 à tarde para ir embora. 200 vão de van, mas tem mais umas 200 que ficam ali para ir de carro. Alguns pais vêm a pé, mas são bem poucos, tá bom? Então eu vou contar sempre com a colaboração de vocês com relação ao cumprimento das regras da escola. A gente costuma ser bem rígido ali. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de EMEI e creche. Para quem nunca estudou e está chegando agora na EMEI, tudo bem, as coisas vão caminhar. Mas para quem já veio da creche, a creche tem algumas diferenças. Tem um horário mais alternativo, você pode chegar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais tarde, principalmente para quem é integral, tem uma flexibilidade maior. A EMEI não, a EMEI tem horário de entrada e horário de saída. Ou é das 8 ao meio-dia, ou é da 1 às 5. Não dá para, vou buscar 5h15. Não dá para buscar 5h15. 10 para 5 abre o portão e aí as crianças vão embora com suas famílias. E a gente sempre fala um pouquinho também com relação ao desenvolvimento das crianças. A gente vai receber as crianças de vocês com 3 anos e meio, quase 4. Nessa idade, de acordo com o desenvolvimento, eles já não usam mais fralda. Então, às vezes eu até brinco com as famílias quando a reunião é pessoal, mas é uma economia de supermercado gigantesca. E quem não conseguiu ainda desfraldar o filho, entra lá no Google, digita lá como desfraldar meu filho. Tem um monte de tabelinha, um monte de coisinhas lá que vão ensinar você a fazer isso. Faz parte do desenvolvimento infantil desfraldar. A gente não tem, na escola, nós temos 22 alunos por sala e uma professora. A gente não tem funcionário que vai trabalhar com essa questão da troca de fraldas. Então, ensinar a limpar o bumbum, é tudo função do que vocês vão fazendo antes dele vir para a EMEI. Eu tenho um funcionário que fica ali no banheiro, tenho a Bel, é um luxo, é uma graça, ela ajuda bastante. Mas ela não tem essa obrigação. Ela ajuda, tá bom? Então eu conto com vocês para que quando as crianças venham para a escola já venham desfraldadas, bonitinhas. A não ser que a criança tenha uma deficiência que não controle os esfíncteres.
É diferente de uma criança com síndrome de Down, que a mãe, ai, mas meu filho. O síndrome de Down consegue sim desfraldar, tá bom? Então, crianças que são cadeirantes, que tem outra questão, aí a gente entende, a gente conversa com a família, a gente vê a relação da fralda, como é que vai ser. Costuma ter o estagiário na sala para ajudar, para fazer toda essa questão da locomoção, da higiene. A gente tem todo um trabalho muito bom, mas é específico, tá bom? Outra coisa, as famílias costumam achar que a escola da educação infantil é escolinha. É escolinha, ele vai lá, vai brincar, vai fazer desenho. Não, nós não somos uma escolinha. Nós somos uma escola pública de qualidade que prioriza o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Então, a gente pega muito no pé, sim, com relação às faltas. Ah, eu vou deixar meu filho na escola hoje porque eu vou na Oliveira Lima. Não, você vai deixar o seu filho na escola todos os dias, porque ele tem uma sequência de atividades que ele vai desenvolver, e quando ele faz a educação infantil, que é obrigatória desde 2016, ele tem uma aprendizagem melhor no ensino fundamental, ele desenvolve mais. Então não é, é escolinha, nós não somos escolinha, tá bom? Eu falo bem firme assim, porque a gente tem, na educação infantil principalmente, um número de faltas muito grande das crianças. Claro que se o seu filho está com febre, ele não vai para a escola. Se ele está gripado, ele não vai para a escola. Mas você vai sempre justificar o motivo pelo qual ele não foi, né? E um outro item que eu falo bastante também é com relação à linguagem. A gente gosta muito de brincar com as crianças, as famílias também, a gente tem um amor imenso por elas, e a gente fala, vai pra colinha, vai brincar, vai com o amiguinho. A gente tem que falar corretamente. Se você falar colinha, ele não vai compreender o S do escola. Então tem momentos que a gente brinca com as crianças, tem momentos que a gente tem que falar corretamente, quase que 90% do tempo, porque isso vai afetar a linguagem. Afetando a linguagem, ela tem que fazer fono para conseguir se alfabetizar quando chega lá no primeiro ou no segundo ano. Se ela fala colinha, se ela ouve colinha, ela aprende a falar colinha. E aí ela vai escrever colinha. Então isso vai dar uma continuidade no processo dela muito difícil. A alfabetização vai ser muito difícil. Então começa a observar a forma como vocês que são da família falam com a criança e vai corrigindo. Às vezes as vovós costumam falar muito dessa forma, né? É legal na hora de brincar, mas isso afeta o desenvolvimento deles também. Posicionamento de língua, tudo. Tá bom? Então fiquem alertos aí. E uma coisa que a gente exige e que a gente é recíproco é o respeito a todos os funcionários, equipe, aos professores, a todo mundo. A gente respeita todas as famílias, todas as crianças, a gente chama para conversar bastante se for necessário. A gente está aberto à reclamação, à crítica, a elogio, a tudo. Mas a gente sempre precisa respeitar. E não é respeitar a diretora da escola. É respeitar aquele funcionário que está lá no portão, aquele funcionário da limpeza, aquele funcionário que está lá na merenda. Todos, absolutamente todos. E aí nós temos que fazer alguns combinados que são importantes, né? Claro que a gente sabe que está em pandemia e a gente não sabe como é que vai ser em 2021, mas esses combinados, caso a gente retorne com aula presencial já no início, eles são muito importantes. Então, um dos itens está lá, festinha. As festinhas não são permitidas. Por quê? Primeiro, por conta da supervisão alimentar. Todo e qualquer alimento que é fornecido para as crianças tem que ser supervisionado pela CRAISA. Então, nada de bolo, nada de docinho, brigadeirinho que venha de fora. Segundo, porque nós temos 804 alunos. Se todo mundo resolver fazer festinha na escola, dentro dos 200 dias letivos, a gente vai ter festa todos os dias, e isso é inconcebível, não tem como acontecer. E também tem que tomar cuidado com os convites. Então vamos supor que você queira fazer uma festinha lá na sua casa e você queira enviar os convitinhos para os amiguinhos, mas você quer só para 4 amiguinhos. Isso também não pode acontecer. A gente tem que ter sempre o pensamento coletivo.
A escola tem, a sala de aula vai ter 22 alunos, então o convitinho é para os 22 alunos. Senão até a professora fica numa situação difícil, certo? Material escolar. Ele é totalmente fornecido pela prefeitura, logo no início do ano. Vem uma caixinha com todos os materiais, com tudo. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Uniforme é a mesma coisa. Todos recebem o uniforme completo, exceto meia e tênis. E aí tem que colocar um tênis bem confortável, porque a escola é grande, a gente caminha bastante. O uniforme, ele é de uso obrigatório, principalmente nos passeios, nos lugares que a gente vai. Não adianta levar para a escola com a roupinha da Frozen, toda bonitinha, com camisetinha, porque eles vão brincar no parque, eles vão sentar no chão para ouvir história e tudo mais. Então, o uniforme é o ideal para que a gente padronize também e não fique nada excessivo. Bilhetes. A agendinha tem que ser olhada diariamente. As professoras escrevem, a gente manda colar bilhete. Sempre tem que estar de olho. Agora, a gente está no WhatsApp. Não sabemos se isso vai permanecer, se vai continuar dessa forma, mas por enquanto é assim que está sendo. Medicação. Medicação é um tema que sempre dá um pouco de polêmica. A gente pode medicar? Sim, desde que sejam casos emergenciais. Então, por exemplo, seu filho ele é asmático e ele vai fazer aula de educação física. Então, ele faz uso da bombinha de asma. Essa bombinha de asma, ela fica lá na escola e a gente, em caso emergencial, a gente usa. Então, o seu filho é alérgico, você quer deixar o medicamento lá na escola, pode deixar. Mas ele tem uma febre, ou se ele vai tomar um antibiótico, você consegue ajustar o horário fora do horário de aula, né? Colocar o antibiótico para a gente dar na escola é muito complicado, porque a gente meio que seleciona uma pessoa para dar. E às vezes, se essa pessoa não tá, tem que ser uma outra pessoa, e aí tem condições de adequar fora do horário, tá bom? Questões de saúde. Extremamente importante sempre informar a escola. Meu filho teve uma convulsão quando ele era bebezinho, nunca mais teve. É importante comunicar na ficha lá que vocês preenchem no começo do ano. Pode acontecer dele vir a convulsionar agora, e aí quando você vai buscar, mas ele já teve uma convulsão, de vez em quando acontece. Esse de vez em quando, para nós, é extremamente perigoso. A gente precisa saber tudo direitinho. Meu filho é cardiopata, mas ele já fez uma cirurgia, ele tá tudo bem, vida normal. Mas é importante que a gente saiba, tá bom? Restrições judiciais. As restrições judiciais, elas são documentos oficiais da justiça que tem que estar na escola, caso você tenha esse documento em mão. Então, vamos lá. Brigou com o marido. Eu não quero que meu marido venha buscar meu filho mais. Só com documento judicial. Se o pai da criança vier buscar a criança e não temos esse documento no prontuário, nós não temos como controlar isso, tá certo? Tem que ser sempre com essa documentação. E os outros combinados vocês vão fazer com os professores no início do ano. Tem o dia do brinquedo, tem uma série de situações, e com essa questão da pandemia vai ter mais ainda uma série de situações que a gente vai estar conversando com vocês e combinando. Tá certo? O ideal é que as regras sejam sempre cumpridas para que a gente não tenha nenhum conflito, nenhum problema com as crianças. Lembrando, pensamento coletivo. Não é mais só o meu filho, é o meu filho dentro de uma sociedade, tá bom? E aqui eu coloquei algumas fotos para que vocês tenham a dimensão do que é a alegria da nossa escola. A gente é festeira, a gente gosta de se divertir com as crianças. Então aqui tem um pouquinho do nosso carnaval, a gente brinca, a gente se diverte. A nossa festa junina costuma ser bem tradicional, com a festa, com as brincadeiras, com a pescaria, com a lambida da vaca, com tudo isso que a gente gosta muito. Tem as apresentações, a gente costuma receber mãe, pai, vó, vô, tio. É uma reunião muito feliz, muito alegre, e a gente com certeza vai retomar isso para os próximos anos. Aqui foi um pouquinho do nosso Dia das Crianças. A gente costuma fechar a entrada da escola, essa baia de embarque e desembarque que vocês usam para retirar as crianças. Eles trazem bicicleta, patins, carrinho de rolimã, e a gente marca horário de 3 em 3 turmas, vai saindo, vai brincando.
Das últimas vezes a gente fez gelinho com suco de uva integral, então tava um calor, que é outubro, e a gente brincou bastante. Ali tem uma foto eu empurrando a assistente pedagógica com o Lucas. O Lucas é um aluno com deficiência, então a gente tira da cadeira de roda e todo mundo participa, e a inclusão é 100%. Aqui a gente fez também, a gente faz uma semana inteira de brincadeiras. Aqui foi um dia de piscina e teve futebol de sabão também. Não teve uma pessoa que saiu seca esse dia da escola. A gente tem uma saudade imensa desses momentos, mas a gente tem certeza que a gente vai retomar tudo isso e o filho de vocês vai poder participar nesses próximos anos dessa alegria que a gente tem. E tem várias outras atividades também. Esse desses moços vestidos de azul é a Banca da Ciência, que é uma universidade que faz experimentos científicos, e aí eles levaram para a nossa escola e apresentaram para todas as turmas. Eles tiveram a oportunidade de pôr a mão, de verificar os experimentos. Aqui em cima tem uma peça de teatro, as crianças assistem. A gente faz sarau, a gente faz exposição de arte, a gente faz um monte de coisa gostosa e bacana. A gente gosta do Papai Noel, ele vai para a escola, ele brinca, ele conversa com as crianças, ele ouve todos os pedidos. Aqui tem um aluno nos jogos escolares, a gente participa com os alunos nos jogos escolares, ele está lá na competição de xadrez. A gente não tem a questão da competição, a gente gosta mais da colaboração. Mas é importante eles participarem também. A gente gosta que eles tenham essa emoção de participar com outras escolas, com tudo. E um dos eventos mais importantes que a gente tem na nossa escola é a reunião com as famílias. A gente cobra a presença de vocês a cada 3 meses. A gente gosta de conversar, a gente faz formação, tem um monte de coisa. A gente avisa com antecedência os dias que terão a reunião. A gente entrega a declaração para as empresas, se necessário. Esse ano a gente fez as reuniões de forma online, então talvez alguma outra permaneça para o próximo ano, a gente não sabe ainda como vai ser, mas a gente acredita na parceria da família com a escola o tempo todo. Sem vocês e sem as professoras, a gente não consegue atingir o desenvolvimento que as crianças precisam, certo? E aí eu vou falar um pouquinho sobre 2020, como foi. Que ano difícil para todo mundo, né? Fechamento das escolas no mundo inteiro, a Covid-19 atingindo todo mundo. No Brasil, quase 200 mil pessoas. A gente está caminhando para isso, infelizmente, mas quase 200 mil pessoas faleceram. E aí o que aconteceu? A gente estava em aula normal, fevereiro, até o dia 20 de março. No dia 23, as aulas foram encerradas. Todo mundo acreditou que um mês, 15 dias iríamos voltar, e abril veio, foi dado as férias e nada acontecia. E aí em maio a gente foi informada que iria começar o ensino remoto. E o que é o ensino remoto? As crianças recebem as atividades em casa, fazem as atividades e encaminham para a escola. Só que nas conversas que nós tivemos com os nossos professores, não daria certo só fazer a atividade, encaminhar para casa, eles iam preencher e devolver. Isso ia afetar muito a aprendizagem. E aí foi uma decisão coletiva que nós usaríamos a ferramenta mais acessível que a gente tem hoje, que é o WhatsApp. Então foram criados grupos de WhatsApp em todas as turmas. A professora com as famílias criaram os grupos. Os pais, a cada 15 dias, eles viam na escola, pegavam as atividades e levavam para casa. A professora, logo cedo ou à tarde, dependia do horário do aluno, ela dava as instruções sobre aquela atividade. Então, hoje você vai fazer essa atividade, daqui a pouquinho você bate uma foto e manda para a Pro, que a Pro vai verificar, vai corrigir e tal. E assim foi feito durante o ano inteirinho. As professoras todos os dias entravam no WhatsApp, faziam todo esse acompanhamento e retornavam. Isso fez com que muitas crianças continuassem com o desenvolvimento. A gente teve apoio de 80% das nossas famílias. Claro que de vez em quando, hoje não deu para fazer e tal. A gente foi compreensível em todos os momentos. A gente teve uma porcentagem, mais ou menos uns 10 a 15% de alunos que desistiram no meio do caminho. O
que eu lamento muito, porque é importante para o desenvolvimento deles. Nós estávamos fazendo uma atuação ali diária com eles, algumas professoras gravando vídeo, a gente aprendeu muito esse ano, né? Então gravou vídeo, entrou lá online com as crianças uma vez por semana para conversar, para tirar as dúvidas. Então foi um trabalho excelente. E no administrativo eu criei os grupos do infantil inicial, final, primeiro ano, segundo ano, mais ou menos umas 120 pessoas em cada um, e eu encaminho as mensagens. Esse grupo é fechado porque eu não consigo atender 120 pessoas num único grupo. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, encaminha para o WhatsApp institucional, que sou sempre eu que respondo também, porque fica no meu celular, tá bom? E aí, como que isso aconteceu? A gente já tinha um planejamento prévio, porque a gente estava entrando em março, já tinha feito as sondagens, o que as crianças sabiam, não sabiam, a gente já ia entrar com o planejamento, de repente vem a pandemia, a gente para e replaneja. E replaneja contando com o apoio das famílias, contando com a participação de todos. As aprendizagens foram feitas via vídeo, foram feitas via aula remota. As atividades impressas foram entregues para todos os alunos da escola. Então, se a professora ia usar massinha, ela mandava a massinha. Se a professora ia ter uma atividade que tinha guache, ela mandava o guache, tudo direitinho. E a gente fez um acompanhamento como o diário de classe é. Então, tinha lá a planilha de frequência, elas encaminhavam essa planilha para mim toda semana. E aí, quando eu via que tinha criança que estava faltando 5 dias, 10 dias, eu mandava mensagem para a família perguntando o que estava acontecendo. Então, se a gente voltar neste movimento, o que é um pouco possível, porque até vacinar todo mundo e tal, vai acontecer esse movimento. A gente vai se apresentar via o WhatsApp ou via Google Meet, que é um aplicativo que a gente usa bastante para conversa, ou o Zoom, né? São aplicativos que todo mundo foi instalando no celular, até para falar com a família, fazer uma festinha de aniversário online e tudo mais. Então, são os aplicativos que a gente tem utilizado também para interagir com as crianças. A interação tem que acontecer, a interação tem que funcionar. Eu sei das necessidades de vocês. Ai, mas eu voltei a trabalhar. Mas essa criança de 4 e 5 anos fica com alguém. A gente precisa só do telefone da mãe? Não, a gente pode colocar o telefone da avó. E aí a avó senta lá com a criança 30 minutinhos por dia. Não é uma atividade que vai demandar um horror de aprendizagem. Não. Atividade simples, mas que a criança consegue desenvolver dentro das potencialidades dela. E enquanto as professoras estavam atuando com as crianças, né, na educação, ali na aprendizagem, nós, da equipe administrativa, estávamos fazendo todo o percurso que a prefeitura planejou para esse ano. Então, um dos itens que aconteceram foi a entrega da cesta básica. A cesta básica é do projeto Merenda. Então, a merenda é direito das crianças. Elas não estavam comendo na escola, então os pais recebiam a cesta básica, uma por mês, uma por família. Então, quem tem filho na creche e com a gente, recebia só com a gente, e a gente informava a creche no sistema lá que já tinha retirado. E aí, todo mês, tinha um dia marcado, com o horário tudo direitinho, definido, para não dar aglomeração, com distanciamento, máscara, tudo organizado, de forma que a gente pudesse atender todo mundo dentro dos protocolos. Nesse dia, a gente marcava também a entrega de atividades. Às vezes, não dava para casar, aí tinha que ir 2 vezes na escola. Mas a maioria das vezes, a gente conseguiu casar. Entrega de atividades com a entrega da cesta, e aí dava tudo certo. Atividades impressas, os pais levavam para casa, faziam e depois traziam de volta. Nessa última entrega de cesta, a gente entregou também para as famílias um chip de internet com 20 GB que todo dia 13 é reabastecido, que foi fornecido pela prefeitura, justamente para dar acesso a todo mundo. Porque quando uma professora manda um vídeo para as crianças, primeiro que enche o celular, segundo que gasta o pacote de dados. Então, às vezes, acabava o pacote de dados, aquela criança ficava sem a aula. Agora não, com o chip, todos vão participar ativamente. Provavelmente vocês vão estar recebendo o chip também assim que a matrícula for efetivada, ou a gente espera que as aulas retornem aí de forma presencial, que vai facilitar mais ainda para a gente.
Para fazer a divulgação de todas essas ações que nós fizemos durante esse período, nós criamos um site que é o www.escolanicolau.com. Lá tem o calendário, lá tem o boletim do coronavírus que o prefeito coloca no Facebook dele também. Lá tem o endereço da escola, lá tem as atividades que as crianças encaminharam, algumas que as professoras mandaram para mim e outras que os pais mesmos encaminharam para a gente. Então ali tem um pouquinho da nossa escola que vocês podem olhar, podem admirar ali o trabalho das crianças e das professoras. E aí vai vir 2021, a gente não sabe como vai ser, né? O vírus está cada vez mais forte, as pessoas saindo para as compras de Natal e isso tem gerado uma contaminação maior ainda. A gente precisa continuar se cuidando, né? A vacina ainda não chegou, a gente espera que ela chegue pelo menos no primeiro semestre de 2021 para que a gente possa ter mais tranquilidade e voltar à nossa rotina. Talvez o ensino seja híbrido. O híbrido é uma parte das crianças na escola, uma parte das crianças em casa, né, respeitando a posição das famílias, respeitando o distanciamento que a gente tem que ter dentro da escola também, que é importante. A gente não sabe se vai ter uma plataforma de ensino ou não. A gente está ainda esperando, né? Talvez um tablet. A gente já ouviu algumas coisas, mas nada oficial ainda. Então eu não posso divulgar coisas que não são oficiais. Talvez isso aconteça, talvez não. Né? Se a vacina vier, a gente volta para nossa vida normal e vamos seguindo. Mas normal não, né? Porque acho que nunca mais vai ser normal. Mas vamos seguir em frente da melhor maneira, tá bom? Eu gostaria de estar fazendo essa reunião presencial com vocês para já tirar as dúvidas, já conversar, já esclarecer tudo que vocês possam vir a perguntar. Mas a gente está no momento que a gente não pode reunir grandes grupos. A gente tem aproximadamente umas 70, 80 crianças nesse grupo novo vindo para a nossa escola. Então, após vocês assistirem esse vídeo, à noite, às 19 horas, eu vou abrir um link no Google Meet. Vocês têm que ter o login lá, tudo direitinho. Já deixa tudo prontinho no celular. É só clicar no link, a gente vai abrir a tela. E aí, na verdade, eu vou só esclarecer dúvidas, né? Tudo que eu falei já tá bem, acho que explicadinho aqui. Anotem o que vocês precisam perguntar, tudo direitinho, que a gente vai respondendo para vocês online. Vai ser gravada a reunião, tudo direitinho, como tem que ser, tá bom? A equipe gestora vai estar todinha lá. Eu convidei as professoras de educação física também para participar. Então, vamos seguir, vamos caminhar, que tudo dê certo para nós no próximo ano, que todo mundo tenha muita saúde para voltar para a escola, para se divertir, para ter uma vida mais feliz, tá bom? Então até sexta-noite, aí a gente se encontra.